Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, um canal voltado para trazer conhecimento na área de dependência química, alcançando as famílias, em especial dos dependentes químicos, né? É uma trajetória de caminhada dia após dia, com muito conteúdo de qualidade. Você vai estar acompanhando. Já coloca o sininho aí, se cadastra no nosso canal, siga nós nas redes sociais. Meu nome é Uziel Bittencourt de Lima, né? Sou terapeuta, conselheiro na área de dependência química. Então, nos acompanhe e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa. A gente tem observado nas redes sociais, na internet, né, muitos cursos voltados para coordenadores, para monitores, para esse público que trabalha com dependente químico ou com o próprio dependente químico. E nesses anos todos que eu trabalho com dependência química, há 18 anos, sou fundador, né, de uma instituição, uma comunidade terapêutica chamada A Esperança Sem Drogas. Nessas entrevistas, tanto com os dependentes químicos como com os familiares, a gente percebeu que a família ela não estava sendo assistida, não estava sendo contemplada com o conteúdo, com a informação nessa área de dependência química. E foi pensando nisso que nós decidimos começar a disseminar, né, esse conteúdo, trazer para você conhecimento, para família, para você que é mãe, para você que é esposa, para você que é pai, filhos e que convive com o dependente químico, que são os conhecidos codependentes, né? A codependência também é uma doença crônica, progressiva e fatal, e que ela afeta várias áreas da vida da família, e a gente percebe a necessidade de a família entender um pouco mais sobre essa problemática. Eu tenho vários testemunhos de mães que vão lá nos dias de visita ou na própria entrevista, quando eu estou ali conversando com o dependente químico, falando das fases da recuperação, falando das fases da dependência química, o que ela afeta na área biológica, na área social, na área psicológica, né? As mães, os pais, os codependentes que estão acompanhando eles também ficam bastante concentradas, e no final dessa reunião a maioria, por incrível que pareça, a maioria das famílias ficam bastante impressionadas, falam: olha, eu não tinha a mínima ideia da complexidade, do tamanho do problema a qual ele estava envolvido. E infelizmente não tem chegado essa informação. Muitas famílias não têm acesso a esse conhecimento. Muitos, né, que estão dentro das comunidades terapêuticas, que estão nas clínicas de recuperação, vão ter lá os psicólogos, assistentes sociais, os terapeutas, e então é ofertado a eles esse conhecimento no dia a dia, nas reuniões, nos bate-papos, nas palestras. Então ele tem acesso ao conhecimento dessa problemática que é a síndrome da dependência química. Mas o familiar, como fica na sua casa, no seu dia a dia normal, no seu trabalho, nos seus afazeres, acaba que não tem acesso a essa informação. Então foi pensando em vocês que nós decidimos criar esse canal, né, criar conteúdo na internet para atender essa demanda. Então você é muito felizado, não se desliga, continua acompanhando. Esse é o início de uma grande trajetória que nós vamos ter junto. Eu quero ser o máximo autêntico e também usar de falas, né, não tão técnicas, mas uma fala mais popular para que você consiga entender. E é lógico, a gente vai estar abrindo também, né, uma assessoria. Você vai poder ter ali no chat, fazer perguntas, tirar dúvidas, e a gente vai interagir durante um bom tempo através deste canal, através das redes sociais. Fique com a gente, ligue o sininho, compartilhe esse vídeo para todos que você conhece que tem essa problemática. Hoje, né, grande parte das famílias, a maioria das famílias, não só no Brasil, mas como é um problema grande parte do mundo, quase toda família tem, ou em parente de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de terceiro grau, alguém que tenha envolvimento
com as drogas e está nesse mundo da dependência química. Então você vai poder ajudá-los. Olha, agora tem uma pessoa que vai estar falando voltado exatamente para conteúdo da dependência química. Entrando nesse vídeo mais para expor, para esclarecer, mas logo já vamos estar entrando naquilo que interessa, que é o conteúdo mesmo voltado para você entender a complexidade. Existe um termo na dependência química para um dependente químico que é usado no NA, no AA, que é adicto. E o adicto nada mais, nada menos é que a tradução, uma palavra muito pesada, uma palavra muito forte, que é escravo. E infelizmente a pessoa que se entregou à compulsividade do uso e está com a doença 100% ativada, as capacidades, de tomadas de decisão, tudo aquilo que nos desfere mesmo a nível de responsabilidade fica afetado. Então, hoje no Brasil, a OMS classifica a dependência química como um transtorno mental decorrente do uso de substância, ou seja, é uma insanidade quando a pessoa está no uso. E aí a complexidade de entender. E a família, com toda a ferramenta, com todo o conhecimento que ela tem, com a sua trajetória de vida, com a sua vivência, aquilo que eles aprenderam com seus pais, aquilo que vem ensinado de berço, talvez já não seja suficiente para atender e entender essa doença. E aí então, aonde fica um pouco de deficiência na hora de lidar, na hora de tratar, mesmo querendo acertar, mesmo tendo as melhores intenções de orientar, de direcionar aquele dependente químico, a família, por não ter o conhecimento, acaba errando. Muitas das vezes achando que está fazendo a coisa certa, achando que está tendo um comportamento correto, mas mesmo assim fica uma lacuna, fica uma brecha, por falta exatamente da família entender quão complexo, quão grave é a dependência química. Então a gente vai estar trazendo testemunho de outras mães, testemunho de outros dependentes químicos. Quem vos fala aqui é um dependente químico em recuperação, estou em sobriedade, estou limpo há 18 anos, mas fiquei 22 anos da minha vida na dependência química. Então eu sei o que é estar afundado na dependência química, e depois que eu entrei em recuperação, eu percebi que precisava realmente de conhecimento. Então eu fui fazer curso, fui estudar, fui me aperfeiçoar, fui me graduar nessa área de dependência química para poder então disseminar. E com muitos anos trabalhando, 18 anos diretamente com dependentes químicos, agora eu sinto que é a hora e percebo a necessidade de passar esse conhecimento de uma trajetória de vida, de vivência, junto a dependentes químicos, junto aos familiares, e perceber o sofrimento, o desespero que é um dependente químico dentro da família, que ele desestrutura toda a base familiar, ele gera toda uma disfunção dentro da família. Uma família disfuncional, ela acaba perdendo em todas as áreas, na área da saúde, na área das finanças, na área dos relacionamentos. Então, infelizmente, a dependência química tem destruído muitas famílias. Muitos lares foram destruídos por causa da dependência química, e muitas das vezes eu assisti essa trajetória, infelizmente, porque a doença ela é progressiva, só que essa progressão significa diminuição do indivíduo. As suas faculdades mentais diminuem, a sua autonomia diminui, o seu resultado, a expectativa, a esperança diminui. Então a doença ganha força e vai anulando esse indivíduo em todas as áreas da vida dele, e com isso tem realmente destruído famílias, e a gente viu muitas famílias sendo destruídas, muitas famílias acabando por causa do dependente químico. E também já vi nessa trajetória pessoas que tinham poder aquisitivos elevado, tinha condições, tinha bens materiais, empobrecendo, gastando tudo que tinham para tentar ajudar esse dependente químico, para tentar de alguma maneira tirar ele daquele mundo das drogas, e falirem, literalmente quebrarem, acabarem com seus recursos, e mesmo assim ainda aquele dependente químico não saiu do mundo das drogas. Tem um ditado que eu ouvi alguém falando, fala: olha,
A cocaína, ela destrói o império, e a cannabis, a maconha, ela não deixa ninguém construir império nenhum. Então, quando a gente fala em cocaína, a gente está falando dos derivados dela também, que hoje é muito forte na sociedade, que é o crack, né, que é um derivado da cocaína. Mas o álcool, ele é tão maléfico que ele é conhecido como uma droga mãe, uma porta de entrada para as demais drogas. Então, dentro dessa trajetória nossa de vídeos e de palestras e de conversas que nós vamos ter com você, a gente vai falar de cada ponto da evolução dessa doença, de como reage a cada droga em cada indivíduo, e você vai poder identificar também se o seu filho, se o seu esposo, qualquer outro que seja, está usando droga, ou se está começando, se está numa fase mais crítica, ou se já está precisando de um tratamento. Mas não é só para parentes codependentes. Eu também convoco você, que é líder religioso, que faz parte de uma comunidade, que está à frente de algum grupo, que está dirigindo alguma escola ou uma creche, aonde nós precisamos entender que a prevenção é o melhor caminho. Então você também está convidado a nos acompanhar dentro dessa evolução, dentro desse crescimento. Muito obrigado pela atenção e vamos continuar firme, que você vai ver que vai agregar muito no seu dia a dia, no seu relacionamento interpessoal com qualquer outra pessoa que tenha essa problemática, que te procure de alguma forma ou que desabafe com você de alguma forma. Você vai ter as ferramentas certas para poder ser mais assertivo naquilo que você vai fazer, ser mais assertivo nas tomadas de decisões que diz respeito à recuperação, que diz respeito a um dependente químico. Viu? Fique nesse canal, se inscreva, compartilhe, acompanhe nossas redes sociais, que vai ter bastante conteúdo. É uma trajetória que está no começo, mas que nós vamos crescer em cenário, vamos crescer em áudio, vamos crescer em visual e em informação. Vamos trazer dados científicos também. Hoje eu sou cursado na FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, sou credenciado pela FLACT, que é a Federação Norte-Americana de Comunidade Terapêutica, então toda a América Latina, a gente é credenciado, e também pelo programa do governo federal, que é o Supera. Então a gente foi buscar conhecimento, aplicou esse conhecimento no dia a dia na comunidade terapêutica, e agora nós queremos também que você, na sua casa, através do seu aparelho digital, tenha acesso a essas informações, e essas informações vão mudar a sua história, vão mudar a sua forma de se comportar, vai mudar a sua forma de se relacionar com um dependente químico. Muitas coisas que a gente às vezes traz como estigma da sociedade, Uma das falas muito comum que eu percebo nas entrevistas é falta de vergonha na cara, é falta de uma religião, é falta de ele casar, quando o filho dele nascer ele vai parar, quando ele arrumar um emprego ele vai melhorar, quando se ele mudar e sair no meio dos amigos ele vai melhorar. E tudo isso a gente viu que não mudou, que é muito mais complexo do que isso. Então nós não estamos aqui para trazer nenhum peso sobre você. Não tem um culpado pelo dependente químico que está na situação que ele está. Você não é culpado disso. Mas a partir do conhecimento você vai perceber que as suas tomadas de decisões, algumas coisas que você pode estar melhorando, vão contribuir e vão também influenciar na mudança dele, O que nós vamos trazer nessa trajetória são pontos específicos que você, aplicando eles no seu dia a dia, aplicando ele na sua vida, no seu relacionamento, vai sim contribuir para uma tomada de decisão dessa pessoa buscar o tratamento, buscar a mudança. E quando a gente fala em buscar o tratamento, eu não estou falando buscar simplesmente uma internação de algum prazo específico, porque nessa trajetória de recuperação, o prazo que ele fica internado em uma instituição, a gente chama de despertar para uma vida inteira de recuperação. Então, quando a gente fala em buscar recuperação, nós estamos falando de buscar um novo estilo de vida de sobriedade, um novo estilo de vida com novos comportamentos, com novos hábitos, agora esses hábitos saudáveis, esses hábitos que tragam prazer,
que ter uma vida de qualidade junto com aqueles que se importam com ele. E esses passo a passo vão contribuir, vão colaborar para que você consiga, junto com esse dependente químico, ter uma ascensão nessa vida, para uma vida abundante, uma vida com alegria, uma vida com estabilidade emocional, uma vida com estabilidade psicológica. E pode ter certeza que a aplicação de todo esse conteúdo, eu sei que nessa trajetória eu vou falar assim, talvez alguma coisa que seja um pouco, vamos dizer assim, que te incomode um pouco nos ouvidos de ouvir aquilo lá, porque nós já temos determinado alguma coisa nesse sentido de recuperação, de dependência química. Então a gente precisa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para estar recebendo, para poder estar entendendo como isso vai funcionar no nosso dia a dia, ok? Muito obrigado e vamos para o próximo vídeo.